Nesse segundo vídeo da série de vídeos pílulas para o Illustrator, eu vou refazer aqui o logo da Dominus, lembrando que essa série é para trazer algumas logos famosas e uma releitura feita por mim, mas não uma releitura de redesign. Eu faço com esses logos, imprimir um pouco da minha forma de pensar em geometria e fazer como se eu tivesse feito aquele logo. Então vamos pegar aqui e decompor um pouco. E como sempre eu começo a criar um logo, um símbolo através de um quadrado, que é um quadrado em qualquer forma, e coloco ele no centro da tela para fazer as divisões com o Slip into Grid. A gente vem aqui objeto caminho, Slip into Grid, usando o scroll do mouse para definir as linhas e colunas. Então ok, só que aí, no caso, eu quero diminuir a opacidade do meu grupo de grids, porque se você perceber aqui, a gente tem uma layer específica para grids, eu crio outra para guides e outra para final, isso para logos mais simples, né? E eu diminuo a opacidade desse preto, tanto diminuo a opacidade como diminuo também o traçado, que vai para 0.5, para eu conseguir diferenciar o que é guide do que é grid aqui. Coloco para 30% de opacidade, crio a minha layer chamada guides e começo o meu desenho. Aqui nesse caso do logo da Dominus, ele é feito mesmo na diagonal, 45 graus, e como as bordas são arredondadas, a gente tem um valor que determina o arredondamento daquelas bordas. Aí você pode pensar assim, cara, mas tem uma ferramenta com a Direct Tool no Illustrator que a gente consegue fazer arredondamento. Aquele arredondamento, ele é um arredondamento com valor absoluto, ou seja, você coloca lá 20, você coloca lá 30 pixels. E não é isso necessariamente que a gente quer fazer com um logo que tenha escala. Por exemplo, se eu fiz um quadrado inicial, se você lembra aqui, eu fiz um quadrado inicial com tamanho de 700 por 700 e fiz a divisão, acho que de 17 módulos. Então, o valor do meu arredondamento é específico para um módulo, certo? Um módulo daquele grid que eu criei, e o tamanho daquele logo corresponde aos 17 módulos. Então, é uma relação que eu tenho e não um valor absoluto, de colocar ou ir ajeitando no olho, coisa e tal, porque você nunca vai conseguir replicar da mesma forma. Posiciono a minha primeira circunferência, meu primeiro arredondamento, e eu faço uma rotação nele com a ferramenta Rotate Tool, para que esses pontos, os nós que fazem a circunferência, que são 4 nozinhos, eles sejam inclinados também 45 graus, porque aí eu consigo fazer uma tangência dessas duas circunferências a partir desses pontos, ao invés de ficar fazendo o cálculo que eu fiz no vídeo passado, por exemplo. Aqui é mais simples, conecto com a Line Tool, e para reaproveitar eu jogo todo para baixo, né, ou todo baixo e alinhado à esquerda, e uso a Reflect Tool para que a forma ficasse refletida e conecte de novo os pontos. Lembrando que, como eu fiz a rotação da circunferência para 45 graus, basta conectar os pontos. Não esqueça de ativar a Smart Guides para você conseguir fazer esse tipo de alinhamento, beleza? Juntei com as âncoras, eu jogo a circunferência de um módulo, diminuo ela por meio, coloco alinhado à direita e a base e faço essa relação do 45 graus dos nós que estavam em cima e embaixo. Não sei se fica muito complicado, muito abstrato essa ideia, mas basicamente eu tenho uma circunferência que ele tem 4 pontos que fazem as curvas dele, certo? Quando eu rotaciono isso, as curvas vão junto. Então eu reaproveito um pouco dessas curvas, já que eu já tenho a ideia de que o logo da Dominus ela é 45 graus de inclinação, então eu reaproveito isso para conseguir fazer os traços com o Shift, no caso, né? Line e Shift, Line e Shift. Fiz o espaçamento do meio, né? Como dominó, e faço essa separação cortando diagonalmente a minha grid mesmo. No meio desse espaço, ou seja, no encontro entre o arredondamento de cima e o arredondamento do lado, eu faço uma circunferência que é a unidade mesmo do dominó em 3x3, né? Uma circunferência 3x3. Feito isso, eu volto ao normal, porque eu quero recuperar uma distância, nesse caso, de uma unidade para as circunferências que têm o mesmo tamanho. Então, alinho ela verticalmente com o arredondamento do lado esquerdo e alinho ela horizontalmente com o que está na base. Clico e seguro arrasto para poder copiar, consigo posicionar bem e crio uma cópia da minha layer guides para eu conseguir fazer os recortes agora. E tem uma dica muito bacana aqui na hora de fazer os recortes, é que é mais interessante trabalhar com recortes de formas fechadas, não de formas abertas como linhas, por exemplo. Então o que eu faço? Eu vou conectando todas as linhas que estão tangenciando as circunferências, que são os arredondamentos, para facilitar na hora de usar ou a Pathfinder ou utilizar a Shape Builder nesse caso.
Fazendo o fechamento, eu seleciono todas as formas, arredondamentos e a forma fechada, e uso a Pathfinder, o soldar no caso, né? A junção de todas as formas, crio a forma principal, uso o recorte de linhas, que é bem simples, por isso que eu não fiz o fechamento dela. Cortei, dou uma cor para as bolinhas que estão internas, eu uso o Shift X para poder inverter o que é preenchimento em cor, mudo para cor branca e faço o mesmo processo para a parte do dominó, o corpo do dominó. Jogo para trás, se você observar na leia do lado direito, e coloco a cor e está pronto o símbolo. Se você curtiu, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que é legal saber disso.